bem-vinda. Bom dia, primeiramente, bom dia a todos e todas. Gostaria de começar agradecendo o convite, feito à Organização das Nações Unidas, especificamente ao Programa da ONU para os Assentamentos Humanos, ONU Habitat, convite esse feito pela Carta Capital e em correalização com o Instituto Envolverde. Gostaria de agradecer em nome do Habitat. Pode passar? Não sei a quem eu peço. Ou se é melhor eu ficar... Aqui, né? O passador, ele é Wi-Fi, para frente e para trás, e no meio tem o laser. Está ótimo, maravilha, obrigada. Bom, essa apresentação, ela está estruturada em 3 grandes blocos. Um primeiro, uma apresentação dessa agência da ONU, ONU Habitat. Segundo bloco é a nossa atuação aqui no Brasil. E o terceiro, uma atuação internacional para trazer à tona assim, os principais debates no cenário internacional nesse momento. A nossa missão e visão, definida pela Assembleia Geral da ONU, é o desenvolvimento urbano, social, econômico e ambientalmente sustentável, com o objetivo de proporcionar moradia adequada para todos e todas. E, em resumo, o nosso mandato, a ONU, para quem não conhece em detalhe, ela tem várias agências e programas como se fossem vários departamentos. Cada um tem um mandato temático definido pela Assembleia Geral, representada por todos os países membros. Não sei se todos podem enxergar, mas eu também não vou ler um por um. A nossa agência, o ONU Habitat, ela tem 7 grandes departamentos, nem eu consigo enxergar daqui. Bom, o primeiro é legislação urbana, solo e governança, e aí tem algumas unidades temáticas que trabalham especificamente com esse tema. O segundo grande departamento é o de planejamento e desenho urbano, e aí entra, por exemplo, o tema de mudança climática, planejamento, expansão urbana, densidade. O terceiro, economia urbana, e aí entra o tema de financiamento municipal, estadual, financiamento urbano, desenvolvimento local, juventude, serviços urbanos básicos, e aí a gente inclui o tema da energia, mobilidade, resíduos, água e saneamento, habitação e melhoramento de favelas, redução de riscos e reabilitação, o tema de prevenção e gestão de desastres, e o último é o desenvolvimento de capacidades, que faz relatórios globais, que trabalha com o tema de capacitação. Bom, como todos sabem, nós vivemos uma era urbana. Em 2030, 60% da população mundial será urbana. Atualmente, mais da metade da população já é urbanizada. O nosso continente é o continente mais urbanizado do mundo, e na América Latina, o Brasil é o país mais urbano, atingindo quase aí 90%, segundo o censo. Bom, os desafios urbanos do século XXI, que a gente busca trabalhar no ONU Habitat, a gente reúne em mais ou menos cinco grupos. Primeiro, os desafios demográficos, considerando a rápida urbanização e a pobreza, envelhecimento da população, multiculturalidade das cidades, desafios ambientais, como o tema da mudança climática, dependência de combustível fóssil, consumo de energia. O grupo do tema econômico, da economia, sobre a crise internacional, a informalidade urbana, um tema que a gente trabalha muito e de suma importância. O tema socioespacial, com o tema da expansão urbana, da densidade, do crescimento não planejado. E o último tema, governança e institucionalidade, que é trabalhar de mudança de governo para governança, trabalhar em contextos multifacetados, estabelecer modelos de diálogo, incluindo todos os setores da sociedade. Bom, no ONU Habitat, a gente acredita que as cidades elas foram se construindo de maneira espontânea, ou seja, as pessoas elas foram se fixando em torno daqueles locais, desculpa, que tinham serviços básicos, que tinham alguma infraestrutura. Contudo, e isso é entendível, contudo, a urbanização, a gente acredita que ela sim tem que ser dirigida e planejada coletivamente, ou seja, não dá para ser feita de maneira espontânea, como a gente vê não só no nosso país, no Brasil, mas mundo afora. Em conclusão, é preciso recriar a cidade do século XXI.
O grande problema é que não tem uma receita pronta, né? Cada cidade tem a sua dinâmica, cada população tem a sua cultura, tem a sua dinâmica própria também. Então, a gente não tem uma receita, né? E acredito que a gente nunca vai chegar, né, nessa receita pronta. Contudo, é preciso se considerar o tema da sustentabilidade, da coesão social e da integração, do transporte público, né, em favorecimento do transporte individual, né, um transporte público de massa, né, de qualidade, seguro, como a prefeita em exercício de São Paulo estava apresentando. Ter áreas específicas para pedestres, áreas verdes, uso eficiente da energia, prevalência do interesse coletivo, né, da função social da propriedade, abandono de cidade monofuncional de baixa densidade e grandes distâncias, né, mal conectadas, divididas socialmente, né, partidas economicamente, e considerar o desenvolvimento endógeno, ou seja, aproveitar aquilo que aquele local tem, né, de potencial, apresenta como oportunidade. Bom, e no Habitat a gente vem trabalhando no que a gente chama de a nova agenda urbana. Lá no final, quando eu finalizar falando da próxima grande conferência do Sistema ONU, né, Habitat 3, em 2016, eu vou voltar rapidamente nesse tema. Mas essa nova agenda urbana é onde a gente busca a mudança de um paradigma para uma cidade mais compacta, mais integrada, mais conectada, né, mais inclusiva. E aí a gente trabalha com o tema da otimização da densidade geográfica, demográfica e econômica, né, que beneficia essa proximidade entre as pessoas e o seu trabalho, a minimização dos custos de transporte e da prestação de serviços, a otimização do uso do solo, né, é fundamental. Por exemplo, a gente vê, muito comum aqui no Brasil, várias prefeituras trabalhando com plano diretor, né, sem considerar a lei de uso e ocupação do solo, e aí, na hora que você vai tentar concretizar ações e projetos que estavam indicados naquele plano diretor, você vê que a lei de uso e ocupação do solo não te permite fazer aquilo, né, e aí a gente pensa, nossa, mas como é que isso foi possível, né? Mas a gente vê isso o tempo todo, né? E aqui no Brasil há essa proliferação de planos, né, planos municipais para todos os temas, e falta integração, mecanismos, né, de integração entre esses planos, né? Isso é um exemplo da dificuldade, né, que é gerir uma cidade, né, e integrar todos esses temas. Bom, e aí, para a mudança, né, o que a gente vem chamando de a nova agenda urbana, a gente estrutura essa mudança em cima de 3 grandes pilares. Um primeiro pilar de planejamento e desenho urbano, um segundo de economia urbana e um terceiro de legislação urbana, né, que seja capaz de acompanhar o desenvolvimento urbano sustentável previsto nos outros pilares. E o tema de serviços básicos entrando de uma maneira transversal, né? Bom, e aí os pré-requisitos para essa nova agenda urbana, a gente gostaria de indicar 3, né, nesse momento. Essa nova agenda urbana ela está sendo ainda montada, né, ainda não tá finalizada, vai ser só finalizada em 2016 na Habitat 3, mas a gente já identificou 3 pré-requisitos. O primeiro é um compromisso político efetivo com o planejamento urbano, né? Planejar, planejar, planejar. Não adianta pensar a cidade, né? Não adianta pensar o desenvolvimento urbano sem o planejamento. O segundo, a capacidade de governança, né, institucional, nacional, regional, local. E aí essa capacidade de governança ela deve incluir a participação da sociedade, né? Não é só pensar no âmbito do poder público, mas sim de uma maneira ampla. E o terceiro pré-requisito é a capacidade técnica adequada para planejar. E aí é outro desafio, né? A gente sabe aqui no Brasil, não é o caso de São Paulo, né, que é um grande município, né, tem uma prefeitura estruturada, mas se a gente vai para o interior, para as cidades médias e pequenas, a gente vê que a capacidade técnica é um desafio muito grande e isso dificulta o entendimento e o planejamento daquele município. Esses são os projetos que o ONU Habitat tem no Brasil. Eu vou passar muito rapidamente por eles, apesar de eu ainda ter bastante tempo. O primeiro projeto é o mais antigo que a gente tem aqui no Brasil. Vale ressaltar que o escritório do ONU Habitat ele foi localizado, né, passou a ser baseado aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, em 1996. A nossa sede está no Quênia, né, em Nairobi, na África. Junto com o PNUMA, somos as 2 agências da ONU que temos sede em países em desenvolvimento, né, ambas em Nairobi. E aqui no Brasil, não é um escritório nacional, é um escritório regional para a América Latina
e Caribe, né? Eu sou a responsável pelo portfólio do Brasil, né? Oficial Nacional do Brasil, junto com Alain Grimard, que está aqui presente, meu chefe, que é o oficial internacional, que cuida especificamente de Brasil, Haiti e Caribe. E aqui no Brasil, o projeto mais antigo que a gente tem é esse primeiro, monitoramento dos indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. A gente monitora 60 indicadores no Rio de Janeiro, né, no estado, em 15 municípios do Rio, e no Maranhão, em 4 municípios, né, no entorno do Comperj, o complexo petroquímico do estado do Rio, né, que está sendo construído pela Petrobras, e a refinaria Prêmio 1 no Maranhão. E aí a gente monitora a linha base, por exemplo, no Rio de Janeiro, é do ano de 2000, em 2007 foi feito o anúncio da construção do complexo, e aí, a partir de 2007, a gente monitora, ano a ano, os 60 indicadores baseados, né, nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que são esses, para entender a tendência daquela região, né, como ela está se comportando em função daquele grande empreendimento. Um segundo programa, né, projeto que a gente tem lá no Rio de Janeiro é o programa UPP Social, em parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro. A gente trabalha, nesse momento, em mais de 300 favelas pacificadas, né, logo após a pacificação feita pela Polícia Militar, coordenada pelo Governo do Estado. A Prefeitura do Rio de Janeiro entra com a parte de desenvolvimento econômico local e serviços básicos, e o ONU Habitat é parceiro desde 2011 do programa UPP Social. Um terceiro projeto, que a gente chama de Diálogos sobre Cidades Sustentáveis, é uma parceria com o Ministério do Meio Ambiente, onde a gente escreveu 6 artigos, 4 brasileiros e 2 internacionais, sobre diferentes temas urbanos, habitação, mobilidade, saneamento, por exemplo, e agora a gente está finalizando a publicação desses artigos. Eles foram feitos para Rio +20, depois eles foram aprimorados para o Fórum Urbano Mundial, que ocorreu na Itália. O penúltimo, né? O último foi agora em abril, na Colômbia. O quarto projeto, Governança Metropolitana no Estado de São Paulo, é uma parceria com a Emplaza, né, com o Governo do Estado aqui de São Paulo, e o principal objetivo nosso, né, na participação das Nações Unidas nesse programa, é propor ao Governo do Estado um modelo de diálogo, um modelo de governança para o plano de ação macrometropolitano, né, que a Emplaza vem coordenando. O seguinte, subsídio para a elaboração da Política Brasileira de Governança Metropolitana, é uma parceria com o Ministério das Cidades. Como alguns sabem, no Brasil, a gente não tem uma política nacional para o tema metropolitano. Agora, recentemente, foi reapresentado numa nova proposta de Estatuto da Metrópole, né? Foi apresentada em 2004 ao Congresso Nacional, não foi aprovada. Quase 10 anos depois, o país resolveu retomar esse tema, né, do planejamento regional, né, metropolitano, e, recentemente, no final do ano, foi apresentado uma nova proposta de Estatuto da Metrópole, que, nesse momento, está no Senado. Foi aprovado já na Câmara, sem emendas, e agora está no Senado Federal. Bom, e aí a nossa participação nesse tema é, junto com o Ministério das Cidades, fazer esse projeto substitutivo de lei, né? A gente vem trabalhando, na verdade, ele foi já apresentado, mas a gente vem detalhando um pouco mais ele, não foi apresentado, né, por nós, foi um movimento paralelo. O segundo produto que a gente vai elaborar em conjunto com o Ministério é o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, ou seja, o PDUI, que vai ser o primeiro instrumento nacional de planejamento regional, né? A gente tem um plano diretor, como a prefeita estava indicando, mas a gente não tem um instrumento de planejamento regional, e as Nações Unidas vão fazer, junto com o Ministério das Cidades, essa metodologia, né? E tem alguns outros subprodutos, como estudos mais específicos, financiamento, né, o tema de financiamento metropolitano, regional. Bom, o seguinte programa, Rio por Elas, é no Rio de Janeiro, implementado com o Unicef e com a ONU Mulheres, né, 2 outras agências irmãs do Sistema ONU, e a gente trabalha em 10 comunidades pacificadas no Rio de Janeiro, com um olhar específico para meninas e mulheres, e a gente elaborou o plano de ação local para essas 10 comunidades, e elaborou um plano de ação para a cidade do Rio de Janeiro, com esse enfoque de meninas e mulheres em favelas pacificadas.
Esse penúltimo programa de boas práticas é o programa mais antigo que o ONU Habitat tem mundial, vem desde a década de 90, e é um programa que basicamente faz a sistematização, né, de boas práticas e tem uma metodologia de transferência, né, de uma prática de uma cidade que tem aquela boa prática para uma cidade que precisa daquele exemplo, né, daquele formato, daquela inspiração, né, daquele modelo. E a cada 2 anos a gente tem o Prêmio Internacional de Dubai, né, em parceria com o governo dos Emirados Árabes, e a gente premia, né, a melhor prática e algumas boas práticas internacionais premia financeiramente, né, monetariamente. Bom, e o último que a gente colocou aí, Empreendedorismo Juvenil na Vila Brasilândia, aqui em São Paulo, é um projeto em parceria com a CDHU, né, com o governo do Estado e com a BASF, e a gente realizou 4 cursos para jovens da Vila Brasilândia, todos eles enfocados no tema de empreendedorismo, de mercado de trabalho, de desenvolvimento urbano, de uso sustentável do espaço público, e nós revitalizamos 2 espaços públicos da Vila Brasilândia, 2 espaços que eram da Prefeitura de São Paulo, e a gente fez toda a articulação, né, com a Prefeitura também, para, primeiro, saber se aquele espaço já não tinha previsão de ser revitalizado, né, e, segundo, para fazer toda a burocracia para poder revitalizar 2 espaços que foram escolhidos pela comunidade e foram revitalizados em parceria com a comunidade, né, durante um fim de semana, todo mundo participou dessa revitalização. Bom, no cenário internacional, até 2015, nós somos, junto com o PNUMA também, as agências responsáveis pelo monitoramento do ODM7, né, que é de garantia da sustentabilidade ambiental. Esses são os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Daqui a um tempinho vocês não vão mais vê-los, né, já que eles vão ser substituídos pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e a gente acompanha o ODM7, especificamente, a meta 7D, até 2020, né, a única meta que tem prazo de 2020, não de 2015, ter melhorado substancialmente a vida de pelo menos 100 milhões de habitantes de assentamentos precários. Essa meta já foi cumprida, e a outra meta, 7C, reduzir pela metade até 2015 a porcentagem da população sem acesso permanente e duradouro à água potável e ao saneamento básico. Aqui no Brasil, por exemplo, a meta da água foi cumprida, a de saneamento ainda não. A gente sabe que saneamento ainda é um desafio para o Brasil, né, considerando que ele inclui também resíduos sólidos, resíduos líquidos, né, drenagem e água, além do esgotamento sanitário, isso, né, torna um desafio ainda maior. Bom, e aí, falando mais dessa parte internacional, durante a Rio+20 foram escolhidos alguns critérios para a definição dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que vão substituir os ODMs. Os ODMs, para quem não conhece no detalhe, eles orientaram, né, desde o ano de 2000, quando eles foram decididos, acordados mundialmente na Cúpula do Milênio, na sede da ONU, eles orientaram os 15 próximos anos, né, até 2015, da ajuda internacional ao desenvolvimento, da cooperação técnica internacional e dos próprios Estados-membros da ONU. A partir de 2015, esses ODMs vão ser substituídos pelos ODS, né, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e os critérios adotados para os ODS são, primeiro, ser orientado à ação, conciso, fácil de comunicar, limitados em número, né, e aí é um desafio, porque cada especialista, cada organização, né, quer colocar o seu tema, né, com toda a relevância, né, e não dá para monitorar isso localmente, né, porque cada país membro da ONU é obrigado a fazer um informe nacional, mas tem o regional e tem o mundial, aspiracionais, global na natureza, universalmente aplicáveis para todos os países, mas, ao mesmo tempo, considerando realidades nacionais, capacidades e níveis de desenvolvimento, além de respeitar políticas e prioridades nacionais, ou seja, permite essa adequação por parte de cada país. Bom, dentro do sistema ONU, o ONU Habitat veio, né, até sábado, que o Grupo de Trabalho Aberto adotou a proposta oficial que vai ser submetida aos Estados-membros da ONU na próxima Assembleia Geral, agora em setembro, né, Assembleia Ordinária da ONU. Nós viemos advogando, né, internamente e externamente também a necessidade de um ODS urbano, e aí nós fomos apoiados por várias organizações que foram parceiras nossas, né, ICLEI, o CLG, Cities Alliance, a rede SDSN, liderada pelo Jeffrey Sachs, né, que tem o Rio de Janeiro como um piloto, tem 6 cidades mundiais fazendo um piloto de indicadores para orientar os ODS, e aí
os nossos principais argumentos são, primeiro, o ODS, o foco no desafio urbano, né? Um ODS urbano permite que se tenha um foco nos desafios urbanos urgentes e nas oportunidades futuras, né? A gente sabe que a vida acontece nas cidades, mobiliza e empodera todos os atores urbanos na solução dos problemas, né? Porque eles devem ser participativos, trabalha com desafios específicos da pobreza urbana e acesso à infraestrutura. Pobreza, ela era o primeiro objetivo do milênio, né, a erradicação da pobreza extrema e da fome, e a pobreza continua sendo o maior consenso, né, entre os países membros da ONU, no cenário internacional, né, vai continuar sendo o primeiro ODS, né, relacionado ao tema da pobreza, né. Vários países, vários governos falam, a gente não pode trabalhar o tema da mudança climática, o tema tal, sem trabalhar antes com a pobreza. Onde eu estou. Bom, trabalha com os desafios específicos da pobreza e acesso à infraestrutura, isso foi dito. A infraestrutura, né, a proposta que tem até um objetivo específico. O Brasil apoiou muito a África, por exemplo, a ter um ODS específico do tema infraestrutura. Promove a infraestrutura integrada, inovadora e a entrega, né, o delivery dos serviços básicos. Promove o planejamento do uso do solo e a concentração espacial eficiente, garante a resiliência à mudança climática e redução do risco de desastre. Esses são os níveis de ambição, né? Ou seja, na melhor das hipóteses, tem um ODS urbano, né, específico, aí, com várias metas cobrindo temas, né, econômicos, sociais, ambientais. O segundo nível de ambição é ter metas distribuídas entre outros ODS, ou seja, né, no meio da pobreza, da igualdade de gênero, da saúde, da educação. O terceiro, desagregação de dados urbanos rurais para todas as metas relevantes, né, mas não era uma tarefa muito fácil. E o último, né, não ter um foco específico no tema urbano. No sábado, como eu salientei no dia 19 de julho, o Open Working Group, né, o grupo de trabalho que veio especificamente estudando o tema dos ODS, né, já submeteu, já finalizou um rascunho, né, uma proposta desses ODS, e tem lá um ODS especificamente, né, específico urbano, que seria aí a letra A. Vamos torcer para que seja aprovado pelos países. Bom, e sobre a nova agenda urbana, que eu estava comentando no início da apresentação, em 2016 vai ser realizada a Habitat 3, né, que vai se chamar Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Urbano Sustentável. Ela foi realizada primeiro em 76, depois em 96, né, se chamava Conferência das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos. Não é uma conferência do ONU Habitat, onde eu trabalho, né, é uma conferência do Sistema ONU, como foi a Rio+20, né, mas por conta da proximidade do mandato, o diretor executivo do ONU Habitat, né, que é o nosso diretor global, o João Clos, ele foi nomeado pelo secretário-geral da ONU como secretário-geral da Habitat 3. Então, a gente participa, mas vai ser uma equipe completamente fora, né, assim, do ONU Habitat, né? Não somos nós, funcionários do ONU Habitat, que vamos coordenar essa conferência. Mas ela vai ser realizada em 2016, a gente ainda não sabe em qual cidade, né, tem um processo de candidatura, tem um processo de aprovação de escolha no âmbito da Assembleia Geral da ONU, então não é algo que a gente controla, mas o fato é que ela vai ser a primeira conferência da ONU depois de 2015, ou seja, depois que os ODS forem adotados. Então, vai ser uma primeira oportunidade, né, internacional, de uma conferência de alto nível, ampla, né, participativa, para que um primeiro teste, né, o primeiro monitoramento seja feito dos próprios, né, dos futuros ODS. E, em segundo lugar, a Habitat 3 vai definir a nova agenda urbana dos próximos 20 anos, porque outra a gente só vai ter depois de 20 anos, né, se tiver. Enfim, a gente imagina que sim, que ela vem ocorrendo a cada 20. Então, ela tem esse desafio e essa função importante, né, principalmente para um público, né, como o daqui presente, né, que vem discutir o futuro planejado, já que vai ser a conferência que vai definir essa nova agenda urbana, né, ou seja, como devemos tratar, pensar, trabalhar e planejar as nossas cidades. Bom, e aí a gente tem um objetivo, né, na ONU, né, de garantir um comprometimento político renovado para o desenvolvimento urbano sustentável, avaliar resultados, né, dos 20 anos anteriores, né, a partir da Habitat 2, promover respostas à pobreza e a novos desafios emergentes. A conferência ela vai ter, né, como resultado uma declaração
concisa, com ênfase na ação futura e em ações orientadas para resultados, o qual deverá renovar o comprometimento global no apoio à moradia, ao desenvolvimento urbano sustentável e à implementação do que a gente vai chamar, né, e vem chamando de a nova agenda urbana. Aqui no Brasil, né, em cada país membro da ONU, há a opção, não é uma obrigação, da criação de um Comitê Nacional do Habitat. Em 96, na Conferência Habitat 2, né, que foi em Istambul, o Brasil teve esse Comitê Nacional, que é um comitê formado pelo poder público, pelo setor privado, pela população, por movimentos sociais, que vai elaborar e coordenar o informe nacional que o Brasil vai submeter à ONU, né, com relação aos temas da conferência. Amanhã tem a próxima reunião do Conselho das Cidades, né, amanhã e depois de amanhã em Brasília, né, lá no âmbito do Ministério das Cidades, junto com a Presidência da República, a Casa Civil e o próprio Ministério. Esse vai ser um dos temas do Conselho, né, a criação de um Comitê Nacional do Habitat, que vai ficar responsável por coordenar, né, enfim, a participação do Brasil nesse processo preparatório da conferência. Bom, o foco será desenvolvimento urbano sustentável, o futuro da urbanização, mas não vai ser restrito só a esse tema, né? É uma conferência grandiosa, né? Quem participou da Rio+20 tem um pouco a sensação de como é. E o tema, né, outros temas mais específicos, eles vão ser refinados durante esse processo preparatório, né? A primeira PrepCon, né, a primeira reunião preparatória da Habitat 3 vai ser agora em setembro, né, antes da Assembleia Geral da ONU, lá na nossa sede. Bom, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que tenham tido a oportunidade de conhecer um pouquinho mais, não só da ONU, mas especificamente do ONU Habitat. Aqui tem nosso e-mail, brasil@onuhabitat.org. A equipe do Brasil recebe qualquer comentário, qualquer dúvida, qualquer pedido de material. Vocês, por favor, fiquem à vontade de encaminhar para esse e-mail. Muito obrigada.